Olá a todos, Bastian Beck aqui pela TV ASBC. Hoje nós vamos trazer um debate para eleições a conselheiros tutelados da nossa cidade de Bela Cruz. Hoje nós vamos trazer o coordenador do conselho aqui da nossa cidade, Fernando Pinto, conselheiro atuante e também candidato a conselheiro a 2009 aqui na cidade de Bela Cruz. Um dos conselheiros também. Vem hoje bater um papo, tirar suas dúvidas, falar de atribuições, não atribuições, o que deve um conselheiro fazer e o que não deve. Então, aguarde daqui a pouquinho para vocês. Tem ele, Fernando Pinto, fazendo aqui esse debate maravilhoso para vocês. E fiquem abertos aqui para quem quiser fazer um debate, falar um pouco do seu trabalho, do que vai fazer, do que você também não vai poder fazer, enfim. Porque na Constituição do conselheiro, você não pode prometer o que você não deve, o que você não possa fazer, tá entendendo? Faça só da medida do possível, na forma onde tem os direitos e deveres da criança e do adolescente, que é o ECA, né, que é um sistema que defende os direitos das crianças e dos adolescentes. Sou Bastian Beck, espero você daqui a pouquinho. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Muito bem, de volta para vocês aqui para o debate para eleições a conselheiros tutelares na cidade de Bela Cruz 2019. Hoje nós vamos receber, como eu falei no comecinho, o Fernando Pinto, coordenador do conselho aqui da nossa cidade e candidatos também a conselheiro 2019 aqui na cidade de Bela Cruz. Mas antes, vamos trazer um vídeo e saber o que é um conselho. No dia 6 de outubro, o seu voto pode mudar a vida de uma criança. São as eleições para conselheiro tutelar, que vão ocorrer em todo o Brasil. O conselheiro tutelar é o guardião dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ele é aquela pessoa que você procura sempre que uma criança ou adolescente está sob ameaça ou em situação de risco ou violência. Os conselheiros são escolhidos pela comunidade de acordo com regras definidas em cada município. Procure a prefeitura ou o próprio conselho tutelar da sua cidade e se informe sobre os candidatos e o local de votação. O seu voto faz a diferença. Vote, participe. As atribuições de um conselheiro: atender as crianças e adolescentes ameaçados ou que tiveram seus direitos violados e aplicar medidas de proteção, atender e aconselhar os pais ou responsáveis, levar ao conhecimento do Ministério Público fatos o que o Estatuto define como infração administrativa ou penal, encaminhar à Justiça os casos que a ela são pertinentes, requisitar certidões de nascimento e óbito de crianças e adolescentes, quando necessário, levar ao Ministério Público casos que desmandem ações judiciais e perda ou suspensão do pátrio poder, no caso. Como juiz e o promotor, o Conselho Tutelar pode, nos casos que atende, fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais que executam programas de proteção e socioeducativos. Este poder de fiscalização e fiscalizar, entretanto, não transforma o Conselho Tutelar um promotor ou juiz em fiscais administrativos das entidades e dos programas. Administrativamente, quem fiscaliza são os agentes, prefeituras, visto sendo este em comando ao município. Eu entrei no conselho, eu achei uma coisa, quando eu estava dentro, quando a gente está dentro, a gente sabe que é uma coisa totalmente diferente. E na próxima a gente volta aí com já algum debate com o Fernando Pinto. Já, já. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal.
Estamos aqui com o coordenador Fernando Pinto. Como prometido, eu falei para vocês que no segundo bloco ele vinha falando das atribuições e não as atribuições que um conselheiro pode fazer e o que não pode, tá bom? Estamos aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado por você ter vindo para esse debate. Você é um dos primeiros conselheiros e está em aberto aqui para quem quiser vir fazer um debate, explicar e, no final, né, fazer aquele momento legal que é pedir seu voto. Fique à vontade. Tudo bem? Tudo bem, Beck. É sempre um prazer vir aqui, tirar as dúvidas da população, esclarecer as atribuições do conselheiro e as nossas atribuições. Ok, nós que agradecemos. Nós agora vamos falar de coisa séria. Fernando Pinto, ele agora é conselheiro atuante e também coordenador do Conselho Tutelar de Bela Cruz. Não é uma pergunta, mas sim, não só eu, mas o pessoal em casa, os internautas, querem saber como funciona o Conselho na cidade de Bela Cruz e como foi formado. Bom, o Conselho Tutelar, ele tem uma lei, no caso, a 428/95, de 4 de dezembro, que ela cria o Conselho Tutelar dentro do nosso município. Ele é composto por 5 membros, escolhido pela população. A população escolhe a cada 4 anos. Esse ano é ano de eleição. A cada 4 anos é escolhido os conselheiros. A gente passa por um processo de escolha, tem prova, tem todo um processo. Agora me diga, você como coordenador, é difícil atuar nessa área? Olha, Beck, é bastante complicado. Quando eu entrei para ser conselheiro tutelar, eu não sabia que um conselheiro tutelar trabalhava o tanto que a gente trabalha. Eu sou bem sincero. Muita gente acha que o conselheiro tutelar não faz nada, muita gente acha que a gente está lá só para ganhar o dinheiro, mas se realmente conhecer, quem conhece o trabalho da gente, quem já precisou, sabe que a gente trabalha pra caramba. E como conselheiro atuante, esse trabalho, ele vem dia a dia ou esse trabalho ele é dividido com os outros conselheiros? Bom, a nossa turma, que é 5 conselheiros, a gente é bem unido, a gente é uma turma atuante. Assim, a gente, todos os dias, são 5 dias na semana, de segunda a sexta, e a gente são 5 conselheiros. Cada dia fica um sobreaviso. No final de semana, 2 conselheiros ficam de sobreaviso. Um no sábado e o outro no domingo. Ok. Mais uma vez aqui conversando com Fernando Pinto, né, conselheiro tutelar atuante e também coordenador aqui na cidade de Bela Cruz, no conselheiro. Agora sim, vem as perguntas que todo mundo, pode ficar à vontade agora, todo mundo quer saber. Qual é a atribuição de um conselho na cidade? Bom, o Conselho Tutelar, a gente atende de acordo com o ECA. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Então, a gente tem esse estatuto em mãos, a gente não toma decisão por si mesmo, a gente o Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, permanente, só que a gente tem as medidas. E, dentre elas, a gente tem que atender as crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98 ao 105, aplicando as medidas do 101, do 1 ao 7. Muito bem. E você sabe explicar mais ou menos, por exemplo, aqui na cidade de Bela Cruz, tem uma infração. Como ela é feita, a abordagem, digamos, de um adolescente ou uma criança, ou um pai também ele é abordado. Como é feita essa abordagem? Bom, a gente recebe uma denúncia, um exemplo, de maus tratos, referente à criança ou adolescente. No caso, se for o pai ou a mãe que for, no caso, a denúncia for para o pai ou para a mãe, a gente notifica aquele pai e aquela mãe, a gente senta com eles, passa uma advertência, primeiro, dependendo do grau, né? Do grau, a gente passa uma advertência, explica o que pode, o que não pode e aciona os nossos serviços. Quais são os nossos serviços que tem disponível no nosso município? Tem CRAS, tem CREAS. Isso a gente aciona e essa família continua sendo acompanhada, ela não é desligada. Entendi. Mas se caso, no caso, prosseguir por mais persistência com mais
né, rigorosidade, aí já é outro setor, já parte para outro tipo de setor, né? A gente tenta sempre, na conversa, não deu, não está dando, a criança está sendo negligenciada pelo pai, pela mãe, a gente vai ter que pedir a destituição do poder familiar ao Ministério Público. Aí já parte para o Ministério Exatamente. Público. Né? Ok, muito obrigado mesmo pela resposta. E aqui na cidade de Bela Cruz, há casos como esse ou você nunca atuou caso assim? Tem, né? Mas assim, atualmente. Atualmente tem sim. A gente Só não pode citar nomes, a gente não né? pode citar nomes, mas desde de uma falta na escola a um abuso sexual, a gente acha que não tem dentro do nosso município, mas tem. A gente trabalha com sigilo, certo? Então, é por isso que a população acha que a gente não trabalha, porque a gente não sai divulgando o que a gente faz. Então, no caso, quando você fala no abuso, é qualquer ele, né? Tanto na agressão física, na agressão, como você falou, do abuso sexual e outros demais, no caso, né? Dentre outros. Ah, ok. Como você falou que é abordado de uma forma, como já fala, que é um conselho, né? Conversa, aquela coisa, e outras atribuições, enfim. Olha, eu estou aqui debatendo com ele aqui, falando um pouco aqui sobre como é um conselho, principalmente na nossa cidade de Bela Cruz, que infelizmente a gente, eu digo infelizmente entre aspas, né? Porque acontece sim esses casos, e o conselho serve para isso, para conversar, atribuir os pais, juntar, fazer uma união, né, e conversar cada vez mais para que isso não aconteça de forma tão chata, né, que as pessoas veem um conselheiro uma coisa como chato, né, às vezes, né? Exato. Muitas vezes até saindo aqui do seu assunto, me chamaram que tu não é um conselho, Beca, eu até brinquei. Não, eu quero ser amigo de todo mundo. Mas não é bem assim, né? Não. Não é bem assim. Isso é amigo, sim, de todo mundo. Agora, você tem que ser rígido, né, em alguns casos. Um conselheiro, ele também é um delegado, uma coisa assim? Eu estive vendo aí. Não é bem um delegado, que eu falo, um delegado não é um delegado de polícia. Eu digo assim, um delegado, ele também age dessas formas. Como um conselheiro, principalmente você que é atuante, um delegado, que eu digo, é na conversa, né? Sim, como sim. O delegado A gente tem uma conversa bem séria com os pais, com os responsáveis da criança e do adolescente. Eu sei. Não se torna um delegado, né? É. Que uma pessoa me perguntou também, um conselheiro ele pode chegar e abordar e dizer assim, tu está preso. Por isso que eu fiz a pergunta do delegado. De maneira alguma. O conselho tutelar está para defender os direitos da criança e do adolescente. Então você citou os direitos, né? Quais são esses direitos? Direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à pessoa em desenvolvimento. Direitos esses estão previstos no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente está para fazer esse direito valer para as crianças e para os nossos adolescentes. Muito bem. Um rápido intervalo, já a gente vem com mais perguntas para ele. Sempre fui atrás de buscar conhecimento, não só para mim, mas juntamente com o grupo, a gente solicitava junto à secretaria. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. De volta para vocês aqui com ele, Fernando Pinto, coordenador e conselheiro atuante aqui da cidade de Bela Cruz. E hoje estamos fazendo aqui um debate, fazendo perguntas e respondendo algumas coisas aqui para vocês aí de casa, aqui pela TV ASBC, a sua TV web, por enquanto. Tudo bem, Fernando, a gente ficou na atribuição, né? E agora vamos falar um pouco da não atribuição ao Conselho Tutelar. Que forma é essa de não atribuir? Como é essa a questão? Bom, o Conselho Tutelar, muitas vezes a gente é questionado o porquê a gente não faz certas coisas.
quais são essas certas coisas? Algumas pessoas param e perguntam pra gente o porquê que a gente não vai em bares, em boates, fazer busca de adolescente, vamos citar outro, oitiva de adolescente de delegacia, que isso é atribuição do pai ou do responsável, ou uma pessoa por ele indicado. Também... Então, no caso, perdão, você não pode fazer isso. De maneira alguma. Por exemplo, se então, a criança está no baile, aquela coisa, bebendo, dançando, tira o dançando, bebendo, fumando, né, qualquer tipo de cigarro de palha, uma coisa, vocês não podem. Então, digamos que vocês vão lá fiscalizar, não pode. Vocês, como é que não pode, no caso? Assim, o que diz a Constituição Federal? Vamos lá para a Constituição Federal agora. No artigo 144 da Constituição Federal, fala que é dever das polícias fazer a segurança pública. Quando a gente fala em fiscalizar, no caso a gente está querendo jogar uma atribuição que é da polícia, que eles fazem isso, não estou dizendo que eles não fazem, eles fazem isso, mas que estão querendo jogar para cima do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não tem poder, por lei, para fazer isso. Se a gente for fazer isso, a gente vai deixar de fazer uma atribuição da gente, que no caso vai ser requisitar um serviço para uma criança na área da saúde, uma criança precisando do exame e não for atendida pela Secretaria de Saúde, um exemplo, a gente vai requisitar essa Secretaria de Saúde que seja dado esse exame à criança, ao adolescente, ou seja, a gente vai deixar de fazer uma coisa que é atribuição para fazer uma coisa que não é de atribuição da gente. Então, no caso, como eu citei a questão das festas, aquela coisa, né, voltando aqui, só para vocês entenderem, quando eu citei beber, aquela coisa, eu acho que é em qualquer setor, tanto na rua, tal, altas horas, essa parte aí já é mais para a parte da polícia, no caso. Correto. Tantas horas da noite, aquela coisa. Tem um dia assim, porque tem um fulano ali que chega em casa meia-noite, cadê o conselho da cidade? Não é bem assim, né? Não é bem assim, a gente não pode fazer isso. Para a pessoa que não tem o entendimento, ele acha que é... Aí diz, o conselho tutelar não faz nada. Não faz nada. Eu sou sincero, já falei umas coisas, mas agora conhecendo, e eu falei antes, eu falei, nossa, tanta molecada aqui nesse baile aqui, cadê o conselho que não está fiscalizando? E não é bem assim. Não. Eu fui ver, estudar, que eu também faço parte sobre o trabalho da criança e adolescente, faço parte, e fui conhecer o que é um estatuto e o que ser e o que não ser. Aí eu falei, não, vou ficar calado, eu vou fazer essa pergunta mesmo para o coordenador. Então, são as atribuições, né? Mais alguma coisa a acrescentar, por favor? Tem sim. Tem algumas pessoas que procuram o Conselho Tutelar, querendo que o Conselho Tutelar dê guarda. Guarda de uma criança, guarda do adolescente. Por se tratar de criança e adolescente, procura o Conselho Tutelar. Bom, guarda também não é atribuição do Conselho Tutelar. Atribuição do Ministério Público, do MP. Que fique bem claro, né? Que fique bem claro. A gente não pode dar guarda para ninguém e nem questão de pensão alimentícia. Porque o pessoal também procuram para tentar fazer acordo no Conselho e o Conselho não tem poder legal para isso. Isso que chama-se não atribuição. Isso chama-se não atribuição. A gente não pode fazer isso. E outra coisa também que a gente recebe muito de advogados solicitando relatório técnico, no caso, relatório social. O Conselho Tutelar, ele é um órgão que requisita serviços nas áreas da saúde, da educação, e a gente estão querendo fazer que o Conselho seja requisitado. O Conselho Tutelar não faz relatório técnico. Quase um juiz, né? Correto. Pelo que eu entendi aí. Exatamente. Então, assim, isso é atribuição do assistente social fazer, no caso. Então, o Conselho Tutelar, por mais que um conselheiro tutelar seja assistente social, ele não pode fazer um relatório técnico porque ele está lá como conselheiro. Entendi. Ok. Bom, então vocês perceberam aí sobre a não atribuição de um conselheiro, e no comecinho vocês viram também a atribuição que ele pode fazer, que não deve fazer. Então, esqueçam aquela coisa de que o teu filho ou algo, ou dentro da família ou fora, esteja lá na balada ou lá não sei aonde, não adianta estar acionando o conselho, porque, felizmente, é dessa forma. Mas, quando a gente é requisitado nessas horas, o que é que a gente faz?
é dever de quem fiscalizar bares e boates, a gente aciona, a gente tem o poder de acionar, no caso. A gente requisita o serviço na área de segurança pública, que no caso vai ser a polícia, para fazer essa fiscalização. Ah, tem uma denúncia que um adolescente está bebendo. O adolescente ele não tem culpa. Quero dizer bem claro isso. A culpa é de quem vende, é de quem repassa. Então, quando a gente recebe uma denúncia dessa, a gente repassa para a polícia e pede para ela averiguar se a denúncia é verdadeira. Eu acho que automaticamente que quem tem que fiscalizar é a família. Também. A família acho que é o começo de tudo, é ela que tem que fazer, tem que ser um dos primeiros conselhos é a família. Fernando, mais um intervalozinho, a gente vai com outro bloco para fazer mais perguntas aqui para vocês. Mas são perguntas dentro do que é feito no conselho também, não só aqui na cidade de Bela Cruz, no geral. Esse planejamento ele é feito o quê? É mensal ou anual? A gente senta toda semana. Toda semana, toda quinta-feira a gente senta, se reúne, estuda os casos da semana para todo conselheiro, no caso 5. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. De volta para vocês, aqui pela TV ASBC, no debate Eleições para Conselheiro Tutelar 2019, aqui na cidade de Bela Cruz. Estou recebendo ele, mais uma vez aqui no nosso terceiro bloco, o Fernando Pinto, conselheiro atuante e também coordenador. Eu quero saber aqui dele, a gente já falou todas as atribuições e não atribuições, e vamos falar mais um pouco agora sobre o trabalho dele como conselheiro na cidade, já como conselheiro, né? Como coordenador, ele falou como funciona, e na cidade de Bela Cruz. Foi difícil essa caminhada para você, para conselheiro? Teve muitos obstáculos? Beck, teve bastante obstáculo. Quando eu entrei no conselho, eu achei uma coisa, quando eu estava dentro, quando a gente está dentro, a gente sabe que é uma coisa totalmente diferente. Quando eu entrei, eu já sabia as atribuições do Conselho Tutelar, porque a gente faz uma prova e a gente tinha a média na época, era 7. Então, eu tinha um conhecimento sobre o ECA, só que eu não parei ali. Eu busquei novos conhecimentos, eu participei dos maiores eventos em relação à criança e adolescente, dos direitos da criança e adolescente no Brasil, que é o Capacita Brasil. Participei do Capacita Brasil Nordeste, foi em Fortaleza. Tive a honra de conhecer Luciano Bettiati, Marcelo Nascimento. Uma referência, né? São referências na área das crianças e adolescentes, dos direitos da área da criança e adolescente. Também tive o privilégio de participar de uma escola de conselheiros tutelares em Camusim. Fui 20 dias buscando novos conhecimentos, estudando o Estatuto da Criança e Adolescente, e para mim foi maravilhoso, porque para a gente acha que a gente sabe de tudo, mas às vezes a gente não sabe de nada. Quando a gente... Exatamente, que a gente fica assim, no meu naquele ponto. Agora, assim, quantos conselheiros atuam no conselho atualmente? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele diz que tem que ter 5 conselheiros, no mínimo 5 conselheiros. Tem que ter um conselho, o conselho tutelar no município, juntamente com 5 conselheiros, porque caso haja alguma discordância em algumas decisões, sempre vai ter um para votar a favor ou contra. Ou contra, entendi. Bom, agora nós vamos aqui, candidato novamente. Aí uma pergunta que não sou eu, mas o pessoal quer saber. Pode se candidatar novamente, mesmo sendo atuante? Pode Explique. sim, pode sim. Eu estou no meu primeiro mandato e estou indo para o meu segundo. Sou candidato atualmente. Atualmente estou candidato
com o número 100, certo? As eleições estão chegando, é dia 6 de outubro. Dia 6. Eu peço à população que escolha o seu candidato, olhe, porque você está escolhendo quem vai zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Às vezes a gente não sabe quem a gente está colocando lá dentro. Então, escolha direito. Eu estou colocando meu nome à disposição da população belacruzense. Então, é assim, estou pedindo o seu voto. Aproveitar, vou pedir o voto mesmo aqui na TV, certo? Estou pedindo o seu voto. Quem conhece meu trabalho sabe que eu sou sério. Eu tomo as decisões, eu não volto atrás. O meu trabalho, eu sempre procurei melhorar. Então, é assim, eu peço o seu voto e escolham bem os candidatos, porque vocês vão estar colocando pessoas corretas para trabalhar dentro do Conselho Tutelar. Sim. Gente, só para lembrar vocês que muitas pessoas podem até dizer assim, está lá, está querendo já se aparecer, aquela coisa. Não, eu fiz um ciclo e de perguntas de pessoas de quem que poderia vir, e fui até o fórum e fiz um pedido se eu poderia fazer. Ele disse que não tem restrições para redes sociais nenhuma, para TV nenhuma ou qualquer outro veículo de comunicação. E o Fernando também fomentou disso, também confirmou comigo, que desde que seja aberto para todos os conselheiros, entendeu? Bom, aqui fica o convite, quem quiser. Quem não quiser vir também, ok, mas está feito o convite. Quem quiser vir, falar do seu trabalho, o que você vai abrir esse espaço, a TV SBC está abrindo esse espaço para vocês, conselheiros. Não é para você aparecer, aquela coisa, é para você falar do que realmente você quer, né? Porque não adianta também, agora você é um pouco crítico, mas também você está lá por estar, porque eu vou ganhar, não estou dizendo que é você, nem A nem B, porque eu vou ganhar, porque não tem que, mas tem que trabalhar. Lá você tem que entender, como ele falou aqui, achava que uma coisa é outra, mas uma outra, no caso, trabalho. Trabalha bastante. E como diz um ditado, tem que dar conta do recado, né? Tem que dar conta. Assim como um prestador, vocês também prestam contas, né? Disso, daquilo, né? Exatamente. Faz um planejamento seríssimo, né? No Exatamente. final de tudo. Esse planejamento ele é feito o quê? Mensal ou anual? A gente senta toda semana. Toda quinta-feira a gente senta, se reúne, estuda os casos da semana para todo conselheiro, no caso 5, ter conhecimento de todos os casos que entram dentro do conselho. Os atendimentos aqui na cidade de Bela Cruz, que horas, e até que horas, no caso, e onde fica? Bom, o Conselho Tutelar fica localizado na rua 7 de setembro, certo? A gente trabalha de 7 às 12, de segunda a sexta, e de 2 às 5. Só não na sexta-feira, que a gente não trabalha à tarde, no período de 2 às 5. E tem o sobreaviso, que fica o celular do Conselho Tutelar à disposição, que vai ficar aqui embaixo do vídeo. Então, no caso, esse número é o Disque 100 chamado? Tem o Disque 100. Esse Disque é o geral, né? É o nacional. Caso alguém queira fazer denúncia referente à criança ou adolescente, tem o Disque 100. A gente já trabalha atualmente, graças a Deus, no meu mandato, eu juntamente com a nossa equipe, a gente conseguiu implantar o CIPIA, que é o sistema também, que poucos conselhos tutelares aqui na região utilizam. A gente está recebendo denúncia pelo CIPIA também, que é o site, um sistema. Então, tem o Disque 100, tem o CIPIA, tem presencial, que a pessoa pode ir lá, e tem também o telefone do Conselho Tutelar, que vai ficar à disposição. Muito bem. Então, muito obrigado por você ter vindo para esse debate. Fica aberto aí para vocês, conselheiros também, tanto atuantes como os candidatos para Conselheiro 2019 aqui na cidade de Bela Cruz. Suas considerações finais, e a gente fica por aqui. Quero agradecer pelo convite e dizer que o Conselho Tutelar está à disposição, sempre para tirar dúvidas, e está à disposição da população, que a gente trabalha para a população. Então, foi um prazer dar essa entrevista para você. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas da população referente à atribuição, na atribuição do Conselheiro Tutelar. Uma pequena parte, né? Porque aí você vai ver com o tempo os trabalhos que os meninos fazem. Exato. E assim, aproveitar de novo, encerrando. Fique à vontade. Não esqueça, dia 6 de outubro, vote certo, vote 100. Ok. A gente fica por aqui. A gente volta no próximo debate com algum conselheiro aqui para vocês.